então nós temos 30 minutos para a gente ter algumas perguntas e ter as respostas e considerações finais aqui da Flávia e do Marcos. Está aberto, quem quiser fazer comentário, perguntar. Eu queria... Bom, eu quero dizer que eu estou muito à vontade aqui, que os meus dois trabalhos estão unidos no mesmo lugar, né? Então, eu estou com dois chapéus, o da Fundação Perseu Abramo e o do SEBRAP. Então, tem amigos aqui que eu encontro frequentemente nos dois lugares. E quando eu me cheguei ali para tirar foto, Amilcar, eu falei, nossa, a Flávia, a Ellen e o Marcos no mesmo lugar. Eu falei, meu Deus, como... E fiquei super feliz. Então, não foi eu, mas é que aconteceu que as pessoas acabaram, né, trazendo as coisas dessa maneira. Mas eu queria depois, no retorno, breves comentários de vocês a respeito enfim, vocês sabem muito disso, mas eu queria ouvir de vocês quais foram as transformações que vocês veem na passagem do século, né, do nosso associativismo negro, assim. Ali era uma caracterização muito fácil de lidar, até porque, olhando à distância, é mais fácil de ver, né? Enfim, tinha o MNU com muita força, tinha a CONEM, tinha os partidos, as centrais sindicais. Hoje isso está um pouco diluído. Tudo isso está um pouco diluído. Então, eu queria que vocês fizessem uma reflexão um pouco nessa perspectiva. E das boas-vindas para os colegas, certo? Do Seminário Internacional sobre Violência Antinegra. É isso, né? Isso. Bem-vindos, queridas. Só um comentário breve. Domingo agora, das 11 horas até as 13h30, foi lançado um livro chamado Ousadia Necessária da Liga Operária, Convergência Socialista, né? Onde levantou-se as memórias dos antigos militantes, né? Da Jorge Pinheiro, da Maria José Lourenço, a baixinha, né, Zezé, e do Valdo, né, que foram 71, eles tiveram que sair de lá do Rio de Janeiro, né, foram para o Chile, depois teve o golpe no Chile, foram para a Argentina, e em 74, a Zezé funda um grupo na Argentina, e esse grupo transita para o Brasil e vira a Liga Operária, né, em 74. Eu entro na Liga em 74, com o Carlos Ricardo e tal. E em 75, a gente faz a produção do grupo Tarancon. Então, tem uma temporada no Tuca, aí depois tem a temporada no Taíbe, aqui no Bom Retiro. Na temporada da FGV, a Miriam Mirá interrompe o show para anunciar a morte do Vladimir Herzog, né, em outubro. E é em outubro que é lançado o jornal Versus, né, com o Marcos Faerma e o apoio do professor Oswaldo Camargo, né? Aí depois passa o tempo, o Núcleo Socialista, tal, e assim por diante, já sabe. Mas estou pautando esse início de 71 para falar de Teresa Santos, né, que ela vem do Rio para São Paulo, e aí ela faz a peça, dirige a peça Agora Falamos Nós, com o professor Eduardo Oliveira. E, em 74, essa peça Agora Falamos Nós é encenada no Tuca, e, ao mesmo tempo que em 74, a peça Sinfonia Negra vem com o Grupo Evolução, Campinas, São Paulo, vai para o Rio, e aí, do pessoal que assiste lá, tem uma roda de conversa, censura, fala que muitas palavras censuradas, mas o pessoal insiste em dizê-las, né? E desse grupo que assiste, na roda de conversa, o jovem, junto com Lélia, funda o Leaê lá na Bahia, em 74. Né? E em 71 também tem o Rubens Paiva, né? E tem o Tony Tornado, né? Está a Elis Regina cantando Eu quero um homem de cor, um Deus negro, do Congo ou daqui. Né? E aí, olha, aí o Tony Tornado vem, quando termina, ele levanta o punho cerrado, quando desce, já está preso. Né? Então, estou colocando esses vários eventos, 1971, como um certo marco,
né? E aí vem em 74 a Liga, até essa ousadia, né? E para indagar para vocês qual que seria a ousadia em 2025, né? Linkando esses, no caso, jornal Versus, 50 anos, né? Esse período para olhar para 50 anos para frente. O Marquinhos já colocou alguma coisa em termos do meio ambiente, né? Não dá para falar de Oxum sem ter algo, né? Um rio limpo e tal, né? Então, um comentário nesse sentido. Obrigado. De manhã eu fiquei complementando o complemento do Marcos. Bom dia, muito bom ver Flávia, Ellen, Marcos, muito boa mesa, parabéns. Foi a gente aprendendo muito aqui hoje. Mas eu fiquei pensando em complementar, Adão, que 71 tem uma outra coisa fundamental para estarmos aqui hoje, que é a campanha inicialmente elaborada pelo Grupo Palmares, lá em Porto Alegre, sobre o 20 de novembro, que vai alçar Zumbi a um outro patamar na disputa da memória sobre o que era a abolição, que vai possibilitar uma revolução que foi narrada bem pelo Edson de manhã, sobre essa possibilidade da assunção de uma identidade negra, de uma consciência negra. E essa campanha de 71, que começa ali em Porto Alegre e que é assumida em 78 no dia 4 de novembro, o Edson falou do manifesto de 79, mas dia 4 de novembro de 78, lá em Salvador, na Bahia, que é na Assembleia Nacional do MNU, que é cunhada essa expressão Dia Nacional da Consciência Negra, que vai se tornar fundamental. Depois eu vou complementar. Olha só que ousadia, desculpa. Então, tem em 71 A memória desse povo é muito boa. Né? Oliveira Silveira, né? Lá no Clube Marcelo Dias, né? Celebrando o 20 de novembro. Mas tem o jornal Árvore das Palavras, do Jamuminca, de 74, Jamuminca, lança Árvore das Palavras. Aí, como sempre tem um conflito, e aí o Jamuminca sai do Árvore e ele passa a ser tocado pelo Milton Barbosa e pelo Rafael Pinto. Né? Mas, em setembro de 74, a Árvore das Palavras traz o 20 de novembro. Não, era somente o jornal Árvore das Palavras. Traz o 20 de novembro como celebração. Aí a coisa transita, então tem 4 de novembro de 78, na Bahia, é lançado o 20 de novembro com o Dia Nacional da Consciência Negra, mas em 83, 4, 5 e 6, aqui em Taboão da Serra, é feito o 4º Congresso Nacional do MNU. O Oliveira Silveira vem, participa como delegado do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, com 19 pessoas, né? E nesse congresso que consolida digamos, a consolidação da filiação dele ao MNU. Né? Então, já está vem desde realmente muito boa a sua lembrança do Oliveira Silveira, né? Lá em 71, né? Quer dizer, uma linha muito importante. Obrigado. Desculpe. Que isso, Adão, estamos juntos. Eu fiquei ali pensando, porque é muito bom esse espaço, né, de trocar ideias sobre um tema tão importante. O secretário-geral da Ampul chegou aqui, o Marcos, gente muito boa, e quando eu fui convidado para compor a chapa, e teve disputa de chapa lá na Ampul, na Associação Nacional de História, desde a campanha eu me apresentei como, né, na medida em que fui convidado para compor a chapa, aceitando o convite para participar, com 2 questões que me parecem fundamentais para serem discutidas na área de história, hoje. Uma é a memória da luta antirracista. Como a gente produziu ainda há pouco, né, Flávia? Tem o livro da Flávia, você tem o livro do próprio Marcos Cardoso, né? Como há uma lacuna ainda na historiografia sobre a história do antirracismo. Como a gente precisa dessa memória, porque é onde nasce a história, que, por sua vez, a alimenta, e por aí vai, para produzir conhecimento sobre essa história do Brasil a partir da perspectiva da luta da população negra. E um espaço como esse aqui me parece fundamental. E, nesse lugar, né, politicamente, num lugar de poder como a USP, nesse prédio histórico, a gente trazer esse debate sobre a história do antirracismo com qualidade, com essas
apresentações brilhantes, me parece realmente fundamental. Então, a minha alegria de estar aqui hoje. E eu fiquei pensando no título da mesa, que é balanço, né? Pensar um balanço dessa política pública. Eu fiquei pensando que, em 2018, Tayara, que está aqui também, eu e mais alguns colegas, o Jorge, Jorge Maia e o Amaury também, o Amaury que Marcos Cardoso conhece bem. A gente fez uma pesquisa e a nossa preocupação, até muito ali impulsionada por uma demanda do Baobá, do Fundo para a Equidade Racial, era pensar, a partir da história, o movimento negro naquele momento, em 2018, diante de todo daquele cenário tão complexo, né? Que, de certa forma, é parecido ainda com o que a gente observa hoje, como disse bem a Flávia, com o crescimento dessa extrema-direita. Mas, lá em 2018, a gente foi a campo e passamos um formulário digital que foi respondido por 262 pessoas. 262 pessoas, militantes do movimento negro de todo o Brasil, uma representatividade muito interessante do que é o movimento negro. A gente teve apoio do Guelé 10, que foi muito importante para disseminar o formulário. E a gente fez um formulário com algumas questões que nos pareciam importantes. Sobre, por exemplo, como o movimento negro, naquele contexto de 2018, enxergava as conquistas históricas. Quais eram as conquistas históricas do movimento negro que eram consideradas pelo movimento negro como as mais significativas? E eu acho que é interessante trazer aqui para o debate, queria que Marcos e Flávia comentassem um pouco com a gente, se Ellen quiser também. As duas primeiras conquistas mais significativas consideradas na luta histórica do antirracismo, né, da luta do movimento negro, pelo movimento negro em 2018, pelo movimento negro de todo o Brasil, eram, em primeiro lugar, as cotas, né, as cotas para negros nas universidades. Foi considerada a primeira conquista, a conquista mais significativa da luta antirracista naquele momento. E, em segundo lugar, foi a lei que tornou obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, que torna possível todo aquele processo, que torna possível não, que é resultado e alimenta esse ciclo virtuoso que o Edson Cardoso narrou tão bem na mesa da manhã, sobre a compreensão da importância dessa identidade negra e da construção das possibilidades, como disse o Simplício aqui, a partir da própria história de vida dele, sobre como essa identidade negra se torna possível na luta política. No caso dos quilombolas, na luta pela terra, pela continuidade do seu povo, né? Mas como essa Lei 10.639, né, de 2003, ela alimenta esse ciclo que é protagonizado pelo movimento negro, que torna possível a produção de uma identidade negra a partir dessa luta política, que tem a memória como elemento fulcral, como eu já disse mais cedo. Então, o movimento negro, em 2018, enxergava como as duas conquistas mais significativas na história da luta antirracista no Brasil, duas conquistas na área da educação, né? O acesso à universidade, através das cotas para negros, que tornou a universidade muito mais diversa, muito mais próxima do que é a sociedade brasileira, em termos de diversidade. E, por outro lado, em segundo lugar, a lei que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira. Pensando no tema dos balanços, né, das políticas públicas e tal, eu queria ouvir vocês um pouco sobre isso. Obrigado. Bom, eu vou devolver para vocês, porque agora a gente já tem 15 minutinhos. Rápido também, é só não é uma inclusão, não é uma pergunta, mas se alguma coisa. É porque assim, a gente às vezes fala de tanta coisa e acabando vai lembrando. Uma das coisas também que a gente tem que lembrar que foi importante é a questão de ter criado a CESPEC, né, que é Povo e Comunidade Tradicionais. Isso foi muito importante, foi muito forte nessa época para cá, vindo do MNU, como você está falando, porque a gente viu muita gente que não existia aparecer, porque às vezes a gente sempre, quando está doente, fala sempre da doença da gente, mas acaba esquece da do vizinho, do parente. Ali. São pessoas tipo cigano, o próprio indígena, o próprio povo de terreiro, os vazanteiros e tal. Então, na verdade, é o povo comunidade tradicionais que isso
Foi uma vantagem tão grande ter criado essa lei dentro desse movimento tudo. Isso é muito importante também para a gente ver isso, porque cada um, eu participei por uns 4 anos nesse conselho, e é tão bom que a gente aprende, porque eu lembro que o meu pessoal, a gente, quando era menino, falava assim, cigano, nem quero nem sonhar, cigano é só para brigar, cigano é só para roubar, cigano é só para matar, e, na verdade, depois que a gente começa a participar, começa a sentar, que nem nós estamos aqui nessa sala, que a gente vai começar a entender. Falou assim, nós somos desse jeito, não é porque a gente quer, porque a gente veio se esparar por aqui, e se a gente não briga, se a gente não sujeita a matar, se for o caso, a gente não é incluído em nada. Vocês vocês falam tanto da dificuldade do negro e tal, mas vocês têm direito de estar incluído e pelo menos ser visto em algumas coisas. E nós nem isso, nós não temos direito de ter documento, nós não temos direito de ter casa, nós não temos direito. E está vendo como. Então, se também pudesse falar um pouquinho sobre isso, é bom, porque está vendo o quanto que depois a gente vai aprendendo com a troca de experiência. Só um pouco isso também para incluir, né? Eu, antes de passar para vocês, vou aproveitar para fazer um comentário também, para ouvir, enfim, o pensamento de vocês sobre isso. Quando o Marcos falou das cotas e do movimento na universidade contra as cotas, né, relembrou esse momento, eu estava entrando na universidade e pegando um pouco o refúgio disso lá em 2008. Nós já estávamos mais estabelecidos, mas ainda tinha um movimento anticotas com muita profundidade. E, enfim, eu estava ali entrando em economia na UFBA. Inclusive, a gente tinha um questionário em uma matéria que foi passado só para os alunos que eram cotistas, né? Então, enfim, tinha mesmo um combate, de fato, vindo de professores, né? Vindo de universitários ali. E aí, hoje em dia, a gente vê que mudou um pouco esse combate, ainda tem, mas mudou um pouco o perfil desse combate, porque a rede social mudou tudo, né? Essa capacidade de falar de tudo para todo mundo na rede social, de ter, né, o poder de dialogar, de falar para além do que era antigamente. Eu queria que você dissesse um pouco para a gente do seu olhar, e você também, professora Flávia, do olhar de vocês para essa atualidade do combate que existe e que, enfim, está travestido ali no debate das parditudes em alguns lugares e entre outros também, mas que existe ao movimento negro, enfim, a luta por equidade racial hoje na sociedade, como ela mudou um pouquinho. Eu acho que isso vai aparecer na mesa de desafios daqui a pouco, mas eu acho que é interessante ter um comentário de vocês. E mais um comentário. Quando você trouxe, Marcos, a definição de racismo assim tão nítida, tão certeira, do racismo, como você olha para a população em situação de rua, isso é a marca do racismo no Brasil, de como isso é a morte simbólica, a morte subjetiva, a morte física, a morte econômica das pessoas, né, de como isso é a expressão do racismo. Eu achei muito interessante, achei muito certeiro, e fiquei pensando, porque, de imediato, isso me relembrou uma vitória recente, que o povo tupinambá, e o Simplício, quando falou, eu lembrei que o povo tupinambá do sul da Bahia teve, que foi finalmente a demarcação da terra tupinambá, lá no sul da Bahia, e eu fiquei pensando sobre como era isso, efetivamente, uma produção do racismo, quanto de violência eles estavam submetidos e o quanto eu acompanhei, pelo menos nos últimos 10 anos, dessa violência racista, do poder econômico local contra o povo tupinambá que ocupava aquele território, o território deles. Enfim, e como essa demarcação foi uma coisa muito importante. Então, como a terra foi uma coisa muito importante nessa luta. E aí já são a resposta e comentário final. Eu vou só responder uma, então. Mentira, mas são várias questões que elas, de certa maneira, se entrelaçam aí, então. E são questões assim cruciais, né, para a gente pensar não só os desafios, mas o futuro, né? Nosso futuro comum, né? E aí, Paulo, uma questão que eu acho, o que é que mudou? Quando a gente pensa... Eu sou de uma geração que a minha formação é estudar, ler e discutir com as pessoas. Eu sou de uma geração... Eu nunca assumi cargo sem debate coletivo. Isso hoje seria um xingamento, né? Dado o grau de meritocracia. Eu nunca assumi um cargo, até hoje não tive nenhum cargo. Eu sou do PT ainda, sou filiado, mas assim, tem 40 anos de PT. Um cargo é muita coisa. Eu trabalhei na CEPI. O senhor Simplício falou aqui do decreto 4887, 488, eu participei da elaboração desses decretos todos para a luta quilombola. E esse decreto foi lançado lá na Serra da Barriga, em
naquele ano da marcha. Então, assim, do ponto de vista das políticas públicas, a primeira geração, nós construímos o Ministério, e naquele momento a gente queria indicar os representantes nossos nos ministérios que a gente achava importante ter alguém. Hoje, quem somos nós para indicar alguém? Tem um lobby. Então, essa é uma questão importante, porque se você no 88 você denuncia, em 95 você exige a implementação, depois você quer assim, para implementar, precisa da gente ir lá para poder fazer, senão ninguém vai fazer. Você precisa de militante comprometido, quadro, técnico ou não, para poder fazer a política acontecer. Então, essa é uma diferença. Então, em 2001, o que mudou no movimento negro de lá para cá? Quer dizer, além da fragilidade da dispersão, eu sou do movimento ainda que a gente centralizava, por mais que você podia atuar em rede, mas você tinha direção e centralidade. Eu acho que hoje não. As organizações, sim. MNU, tem organização e tem centralização. Daí o debate, a confusão, a CONEM, que é rede, que é muito amplo. Então, isso é complicado. O que mudou? ONGização, fenômeno financiamento de ONG e a rede social. Que a pessoa, hoje, na rede social, ela se autorrepresenta. Então, a pessoa fala, eu sou o movimento negro. Ela que está falando lá na rede social. Mas você nunca viu participar de passeata, você nunca viu num debate, você nunca viu dar uma aula, você nunca viu subir um morro, ou participar de uma roda de capoeira, fazer um poema na praça, enfrentar a polícia, etc, etc. Então, é uma militância que não tem essa vivência e tal. Sobretudo a discussão coletiva. E trabalhar com coletivo é muito difícil, né? Você sabe que trabalhar com coletivo não é fácil. É de uma complexidade intelectual muito grande trabalhar com coletivo. Ouvir pessoas é muito difícil. Bom. Mas não racha, não. As divergências fazem parte. Você mexe com marcha, eu ouvi alguém te apresentar, é da marcha. Eu imagino o debate que acontece num rolê de organizar uma marcha. Ponto. Aí Adãozinho lembra aqui um processo, Adãozinho, eu concordo com você, claro que não tem tempo para a gente falar disso tudo, acho que merece até uma publicação sobre isso. Mas eu acho que tudo que você relatou aí vai desdobrar na criação do MNU. Porque o que é o que está colocado em 79? A ideia de consciência negra. Quais são as pautas? Qual é a principal pauta de 78 e 79? Contra a violência policial. Qual é a pauta atual? Contra o genocídio. O que é que mudou de 78 e 79? Quem vai dizer? Reaja contra a violência policial contra o genocídio da juventude negra. Mulheres vivas. A pauta da violência está colocada, parece que faz parte, está implícita. Então, se eu fosse pensar um desafio, uma ousadia para 2025, não sei se seria eu falei assim, os jovens dizem o seguinte, a favela venceu, mas não. Qual que seria o nosso discurso? A favela não venceu, mano. Vamos vencer? Não adianta só criticar. Vamos trazer ele agora. A abolição não acabou. A abolição não mudou. Vamos mudar? Isso foi em 88. Então, assim, a favela não venceu, mano. Vamos vencer? Eu acho que seria uma ousadia. E essa ousadia, não sei se teria que ser dos mais velhos, acho que teria que ser dos próprios jovens. Eu trabalho com jovens. Eu aposentei de política pública, falaram que eu sou... Mas eu aposentei, eu trabalho com jovens. Aí, todo dia, eu estou discutindo, venceu, isso é uma bobagem, vamos voltar a conversar. Mas é o processo de diálogo. Então, eu acho que eu faria esse para mim, seria ousado um movimento social dialogar com a juventude nessa perspectiva. Porque eu não posso questionar esse menino porque ele tem um sentimento de pertencimento tão grande à favela, à periferia, que é assim, porque ele venceu, ele fala assim, eu não venci sozinho, é o coletivo, a favela venceu, mano. Só que as pessoas levam isso para o debate do indivíduo, da meritocracia, não sei, um monte de coisa. Então, assim, é como você cola no rolê junto com ele. Eu acho que esse é o desafio
do ponto de vista da enunciação de uma nova palavra de ordem que fosse ousada e dialogasse com a nova geração. Não sei se você toparia pensar isso, mas eu levaria por aí. Agora, do ponto de vista além das 639, a outra que você falou, a cotas, eu acho que tem um ganho importante do ponto de vista do imaginário, que isso que Flávia trouxe aí, que é o feriado nacional da consciência negra, o feriado do Zumbi da Andrade. É 40 anos, parceiro. Para mim, é o maior ganho, porque você não sabe como que as federações das indústrias dos estados articularam esse tempo todo contra o feriado. Imaginou um dia que essa galera não vai trabalhar, feriado de quê? Na consciência negra? Talvez você não está vendo o efeito disso agora, mas é um feriado nacional, depois de 400 municípios. Isso tem para mim, pouco importa se você vai pegar o feriado, vai para a praia, se você vai para a marcha, se você vai rezar. Mas o mais importante ponto de vista da história é o feriado de Zumbi e da consciência negra. Essa palavra de ordem está lá em 79, nós estamos em 2025. A lei virou feriado ano passado. Assim como a Lei 10.639, ela não começou em 2003. O Lula assinou em 2003, mas ela veio desde a Frente Negra. Você pega quem é da história que mexe com o documento, pega a história do movimento negro de São Paulo, da Frente Negra Brasileira, em São Paulo, pega as atas de reuniões dos congressos, está lá. Tornar obrigatório o ensino da história e da cultura africana na escola. Pega o Teatro Experimental do Negro Abdias Nascimento, a Convenção do Negro de 1950. É importante a história do negro, a história da África no currículo da escola. Então, quando fala aí do movimento, você levantou de manhã, movimento negro educador, ou seja, essa questão já está colocada. Então, é importante, mas eu acho hoje mais importante o feriado, do ponto de vista da construção de uma outra narrativa na história desse país. Assim, como Zumbi, ele é um herói criado de baixo para cima, é um herói trágico, né? Pensar assim, é um herói trágico, que na mentalidade do povo é um cadáver insepulto, né? Ninguém fez luto público para o Zumbi, por isso que ele continua vivendo. Não é a alminha de João Ubaldo Ribeiro. Não sei se vocês conhecem aquela obra Viva o Povo Brasileiro, aquela alminha. Se eu fosse escrever o Viva o Povo Brasileiro, esse espírito que anda pelo imaginário do Brasil seria, não necessariamente Zumbi, mas Zumbi como encarnação de Palmares. Palmares é uma comunidade. Uma coisa é Zumbi, outra coisa é Palmares. Palmares é um quilombo africano em si mesmo. Né? Quilombo é uma instituição africana. Se tiver uma instituição brasileira que é africana em si mesma, no primeiro século XVI, século XVII, é o quilombo. O quilombo claro que hoje, né, passou 3 séculos, foi ressignificado, mudou a configuração, mas originalmente o quilombo é uma instituição africana. Então, essa alma cultural que atravessa a mentalidade brasileira é o quilombo. Zumbi é a encarnação disso. Então, o MNU, ao propor, junto com Oliveira Silveira, Grupo de São Palmares, em 78, a transformação da morte dele no Dia Nacional da Consciência Negra, isso é muito forte. Isso é muito impactante do ponto de vista da produção da memória desse país. Então, eu acho essa a maior vitória. E não é porque as pessoas não vão trabalhar e vão ganhar o dia, não é por causa disso, não. Estou falando da questão da econômica, estou falando do simbólico, da subjetividade. Da mesma forma que essa subjetividade tem a ver o seguinte, a favela não venceu, vamos vencer, porque é exatamente essas novas narrativas que estão sendo produzidas hoje, que nós não temos ainda o que será. Aí está aí, estou terminando, a consequência das cotas, né, raciais.
Então, claro que nem todo cotista vai vir para o movimento negro, mas esse não era o objetivo, a questão não é essa. Mas, por exemplo, a produção crítica do pensamento, isso é importante. A massa crítica que os cotistas vão criar, isso é mais importante ainda, porque começa a rolar filme, produção de cinema, já tem uma galera produzindo audiovisual aí, quem está fazendo. Cara, isso é fruto das cotas, e é fruto da luta social do movimento. Audiovisual, cinema, novas pesquisas. Então, as pessoas não quem estava lá nos anos 90 discutindo cota, nunca pensou, eu penso, a massa crítica que é possível produzir a partir da pesquisa, a partir do acesso ao conhecimento sistematizado pela universidade e fazer que essa juventude reflita e, a partir dessa reflexão, produzir novas narrativas. Acho que se trata disso. E 10.639 também é isso, né? De certa maneira. Gente, o tempo está comendo, senão eu falava mais. Agradeço demais, viu? Muito obrigado pela escuta de vocês e espero que a gente tenha outros momentos com mais tempo para a gente conversar mais. Obrigado, boa tarde. Flávia? Eu vou falar só 2 minutinhos, tá, pessoal? Eu acompanho o Marcos aqui. Eu gosto muito das ideias de teses, né, assim, que os movimentos sociais produzem sobre o seu tempo, fazendo diagnósticos sobre o tempo, etc. E como a gente falou aqui no tema de violência, a gente estava discutindo isso também no Afro-Sebrap, na manhã, ontem, etc., eu acho que uma tese que a gente tem sempre que sustentar, porque ela é muito potente na sua capacidade explicativa da história, não só brasileira, né, mundial, colonial, é a ideia de que, se a gente está diante da violência, né, em que tem múltiplas facetas, porque também a gente foi fundado por uma sociedade violenta, de genocídio, né? Eu acho que a gente não pode perder o horizonte, tirar do horizonte a ideia de que essa sociedade, ela não é fundada na miscigenação, essa é a história romântica para amenizar e amortecer conflitos. A história real é que nós fomos forjados num genocídio, né? Genocídio negro e indígena. E não são só os regimes. A ditadura intensificou a violência, o período republicano. Sim, tudo isso realmente aconteceu, modificou novas tecnologias, novas estratégias, novas normas, novos padrões de violência. Mas um fato que não muda é que a gente foi fundado na violência. A nossa história real, né, desses 500 anos, é do genocídio, né, permanente. Agora, tem configurações próprias que precisam ser estudadas e analisadas. E eu acho que isso é um ponto que a gente não pode tirar do horizonte. Dos desafios contemporâneos, além daqueles que já foram colocados, que eu acho que eu não matizei, a gente também aqui, o Marcos também não, é a questão da intensificação do racismo religioso, que está se disseminando no tecido social de uma forma nova, frente à diversificação das religiosidades brasileiras, né, principalmente de matriz cristã, do radicalismo cristão. Por isso que eu falei que a gente está vivendo um pouco uma era dos extremos, né, usando essa formulação que o Hobsbawm usou, que eu acho interessante para o século XX, mas a gente está vivendo um momento de extremos, de extremismos religiosos também, né, que tem levado à expansão desse racismo religioso, que merece a nossa atenção e reflexão. Nossos desafios, a gente tem novos inimigos, eu acho, né, para o nosso cenário contemporâneo. A gente tem novas gerações com novas linguagens, elas dialogam com as tradições antigas dos movimentos sociais, mas elas não têm, assim, digamos assim, não entendem ainda todo o legado, todas as contribuições. Então, eu acho que ainda falta mais comunicação intergeracional, tá? Eu acho que não tem a ver só com a tecnologia, tem outros fatores. Houve bastante institucionalização dos movimentos sociais brasileiros, né, mais históricos, em relação ao Estado. Isso se distancia também do tecido social, não todos, mas tem um processo de institucionalização que tem seu lado positivo, mas que tem também consequências. E eu queria terminar a minha fala, para a gente não se alongar tanto,
dar uma palavrinha no tema da reparação, acompanhando o Marcos, a ideia de que a reparação é global, ela envolve, né, uma dimensão muito ampla e não só local, nacional, mas chamar a atenção para o fato que essas novas tecnologias de digitalização, de a gente estar diante de um cenário de uma ciência aberta, outras possibilidades, de abertura de arquivos, né? E o fato, Itamaraty agora acabou de abrir, né, seus arquivos, etc. Eu acho que a história, as ciências sociais, as ciências de dados, a todas essas áreas de tecnologia e de produção de conhecimento das ciências humanas, da economia também, direito, né? Elas têm contribuições muito importantes, porque a gente vai viver uma era, se a gente lutar muito por ela, né, defendendo as universidades, a ciência, o financiamento, etc., que é a era da gente saber de fato quem comprou e quem vendeu pessoas nesse país, né, no tráfico não só global, né, atlântico, mas interprovincial, né? Esse período longo que a gente comercializou pessoas nesse país, nos diferentes territórios. A gente precisa desses dados, a gente precisa dessa cartografia dos nomes dessas pessoas, dessas famílias, que essas pessoas, os herdeiros estão aqui, né? 5, 6 gerações, 7 talvez, estão aqui. Será quem eles são? Donos de quais bancos, de quais empresas, de quais... Aonde foi esse capital, né, que fez essa acumulação? Que eu acho que é importante, que esse capitalismo... Aí está aí os nossos historiadores, a gente também chamar a atenção para uma grande campanha, porque eu acho que um dos debates da reparação ele tem a ver com as normas internacionais e as lutas, né, dos países como o Haiti, tantos países como nós também, contra as grandes forças imperiais, né, do contexto colonial, mas também das coisas que estão aqui dentro do nosso país já, né, que é de fazer um grande mapa desses contratos, né, entre pessoas e empresas e seus herdeiros, e saber onde se rastrear o dinheiro. É um pouco o que hoje a Polícia Federal tem feito. O que está fazendo? Vamos rastrear o dinheiro. A gente tem que saber como que esse dinheiro foi acumulado, né, nessas famílias, nesses empresários, etc. Isso vai ser também, assim como as terras, uma grande relação que a própria sociedade vai ter de se olhar de novo no espelho. E não vai ser fácil. Não vai ser fácil, que é a luta por reparação. A luta por reparação ela é muito mais complexa e envolve as nossas mãos, a gente colocar as mãos na massa de verdade. Então, eu só queria concluir com essa nova janela que se abriu, científica, arquivística, de documentos, para a gente sustentar materialmente a reparação, né? Eu acho que isso é um desafio nosso. Obrigada. Muito obrigada, Marcos e Flávia.